Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Bejab. Eu sou a Heloísa Florença, aluna pesquisadora do IPJAB. Olá, pessoal, eu sou o Alexandre Falcone, sou aluno pesquisador coordenador do IPJAB. E hoje nossa convidada é a professora doutora Lúcia Helena Vasques, secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Jaboticabal e diretora acadêmica da Faculdade de Educação São Luís. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, tá? É com imenso prazer que eu estou aqui para poder atendê-los da melhor forma possível, tá? Espero atender às expectativas. Sim, sim. Bom, antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, gostaria de apresentar o IPJAB. O Instituto de Pesquisa de Jaboticabal, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agronegócio de Jaboticabal, realiza pesquisas para a comunidade e empresas da cidade. Atualmente é coordenado pelo professor Adriano dos Reis Lucentes, docente da Unesp de Jaboticabal. E, além disso, conta com os seguintes apoiadores: Cerâmica Stephanie, KND Consultoria e Treinamento, Realiza Empreendimentos Imobiliários, Óticas Carol, Elige Organização Contábil, Unidonto, Beraldo Costa Contabilidade Empresarial, Loja Certeza Magazine, Loja Certeza Baby, Callfor Organização Contábil, Master Contabilistas Associados. Bom, para podermos iniciarmos a nossa conversa, dar uma introdução a ela, Lúcia, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre a sua formação e como foi seu ingresso, no mercado de trabalho e sua trajetória até o seu cargo atual. Bom, eu sou professora, tenho paixão pela educação. A minha formação, a minha graduação é em matemática e ciências biológicas. A partir do momento que eu iniciei na carreira, essa minha carreira, na realidade, de professora, aconteceu após um momento, eu ingressei, eu era funcionária servidora da Unesp, tá? Durante o tempo que eu estava como servidora, eu cursei, então, a graduação e depois eu conciliava o trabalho da Unesp com, à noite, eu lecionava, né? E isso, realmente, ser professora, só é professor quem tem paixão, né? Então, e desperta na gente a curiosidade e a vontade de continuar na carreira acadêmica. E dentro da Unesp, eu encontrei essa oportunidade, né? Como servidora, eu trabalhava com pesquisa, no preparo de aulas, né? E eu tinha pessoas ali que eram e que são minhas referências, que são os professores com os quais eu trabalhei. E esses mesmos professores, participei do processo seletivo dos programas de mestrado e doutorado, e dei início, então, ao mestrado dentro da universidade, dentro da Unesp. Após a conclusão do mestrado, eu fiz o doutorado também na Unesp. E quando eu estava entre o mestrado e o doutorado, eu fui convidada, eu já estava na Faculdade de São Luís também como docente, mas eu fui convidada a ingressar como docente na Universidade de Franca, porque a minha orientadora de mestrado era coordenadora de um curso dentro da Universidade de Franca e surgiu, então, o convite, a oportunidade para que eu fosse para a Universidade de Franca. Pedi afastamento como servidora da Unesp, continuei apenas para a conclusão do doutorado. E aí, gostei ainda mais disso, né? Permaneci durante todo o meu afastamento na Universidade de Franca e chegou um momento que eu tinha que decidir, ou eu retornaria como servidora, ou eu permaneceria, então, como docente na Universidade de Franca, na Faculdade de São Luís. Me exonerei do cargo de servidora, me exonerei da Unesp e segui, então, a carreira docente. E as oportunidades foram surgindo. Na Faculdade de São Luís, fui docente, passei a ser coordenadora de curso, depois coordenadora pedagógica e atualmente estou como diretora acadêmica da Faculdade de São Luís, né? São muitos anos aos quais eu me dedico, estou na Faculdade de São Luís. Em um determinado momento, aí foi por volta de 11 anos depois, eu deixei também a Universidade de Franca, porque eu precisava, ou eu me dedicaria totalmente à universidade, ou ficaria aqui em Jaboticabal, e resolvi então escolher permanecer aqui em Jaboticabal
na Faculdade São Luís. E no ano de 2021 surgiu o convite do meu grande amigo, meu parceiro, meu colega de trabalho, de vida, do professor Emerson, para que eu, então, assumisse a pasta da educação. Realmente é um desafio imenso, né? Porque a minha formação, no início da minha carreira, eu realmente atuei na educação básica, em colégios particulares, em instituições públicas, né? Em escolas públicas estaduais. Mas era um desafio, né? Como eu me dediquei apenas mais ao ensino superior, não só como docente, porque daí eu também fui seguir para a área da gestão da educação, então eu fui buscar especializações, conhecimento dentro da área da gestão educacional para que eu pudesse atuar ainda de uma forma ainda melhor e maior na Faculdade de São Luís. Então, eu tenho a experiência em gestão no ensino superior, né? E essa experiência em gestão, quando houve o convite, conversei muito com o professor Emerson com relação a isso, e ele me garantiu que eu poderia, então, transferir tudo isso para a gestão da educação básica. E é isso que eu tenho feito atualmente, né? E, realmente, poder ter essa oportunidade. Agradeço diariamente por isso, por vivenciar a educação básica, vivenciar a educação do município, né, que é tão prazerosa, que é tão cheia de novidades, de desafios, né? Então é isso que a gente tem feito, encarado esses desafios e tentado manter a qualidade e imprimir uma qualidade ainda maior dentro da educação na rede municipal de ensino de Jaboticabal. Eu ia continuar a conversa sobre na sua secretaria, no caso a pasta, mas você já comentou bastante. E agora que está próximo de uma mudança, quais são... Você já comentou um pouco dos desafios, mas tem na sua própria experiência, né, que você teve e tudo mais. Quais são os maiores desafios que você encontrou quando assumiu? E quais são, na sua secretaria, no caso, e quais são os próximos objetivos para o futuro? Olha, o maior desafio, porque quando eu assumi a pasta, nós estávamos em período de pandemia. Nós ficamos aí praticamente durante todo o ano de 2021, ainda de forma remota. A gente começou a retornar em setembro de 2021, né, de forma muito gradativa, em outubro. E no início de 2022, sim, aí nós retomamos de forma totalmente presencial. O maior desafio era superar esse período de pandemia, que provocou nas crianças um processo, uma defasagem no aprendizado muito grande, né? E esse processo, essa defasagem ainda está em processo de correção. Quando nós fazemos uma análise na avaliação diagnóstica que a gente fez lá no início do governo, né, quando a gente assumiu, e a avaliação diagnóstica que foi feita agora, recentemente, a gente vê, tem a imensa satisfação de ver o progresso disso, né, que a gente realmente está conseguindo alcançar o nosso objetivo, que é diminuir essa defasagem. Mas desafios, eles acontecem e existem diariamente, eles surgem diariamente. Um outro desafio muito grande era conseguir zerar as filas de creche. Nós tínhamos uma fila muito grande nas creches. Então, nós tivemos que trabalhar para poder readequar os nossos espaços, né? Recentemente, no final do ano passado, municipalizamos uma unidade infantil que até então era particular, que é a tão conhecida Casa da Criança, né, que hoje ela recebe o nome da EMEB Dr. Luiz Gonzaga, de Oliveira Costa. E isso, a gente fez, alugamos um espaço, que é o do Sever, para poder fazer
um anexo, uma extensão de uma outra unidade para poder disponibilizar mais vagas. Readequamos salas, né, de aulas, fizemos algumas reformas, ampliações de salas de aula, para que a gente pudesse, então, dar início e começar a chamar essas crianças que estavam na fila. E a gente conseguiu zerar a fila de creche no ano de 2021, no ano de 2022, e se Deus quiser a gente vai zerar também no ano de 2023. Tá? Então esse é um grande desafio. Tá? E o maior deles é manter a qualidade, como eu já disse, que é uma característica da educação municipal. Tá? Bom, né, falando aí da defasagem, né, que tivemos durante o período da pandemia, o novo ensino médio veio aí como uma solução a essa defasagem, né? E eu queria saber mais o seu ponto de vista a respeito dele, né? Quais as mudanças, né, que impactaram os jovens do nosso município em relação ao novo ensino médio? A educação do município, ela é restrita até o ensino fundamental. O ensino médio está nas mãos do Estado, da Diretoria Regional de Ensino. Mas, apesar, assim, eu não vivencio o ensino médio como eu vivencio atualmente a educação, o ensino fundamental. Mas, apesar do ensino médio, né, o novo ensino médio, a lei do novo ensino médio ser de 2017, existe ainda é muito conflituoso, né, o que está acontecendo. Como é que eles começaram no ano de 2022, porque era o limite para poder implantar. E houve, assim, está acontecendo imensos conflitos com relação a isso, porque, na realidade, tem que haver uma reorganização, um rearranjo, né, de como vai ser. Apesar de aumentar a carga horária do ensino médio, acho que de 2.400 horas passar para 3.000 horas, houve uma redução principalmente na parte das disciplinas voltadas para a área de humanas. Né? A preocupação do novo ensino médio é preparar o aluno para o mercado de trabalho. Só que não houve, assim, na minha opinião, tá? Não houve eu acho que eles precisam se reorganizar, porque isso pode aumentar potencializar a defasagem que existe entre as instituições públicas e as instituições particulares. Porque os itinerários formativos, eles são inúmeros, imensos. Eu ouvi há algum tempo aí que fizeram um levantamento desses itinerários formativos e em todo o país parece que passa de 1.500. Porque eles querem criar lá a escola prática para a vida, né? Então, eles regionalizam essas disciplinas. Então, por exemplo, tem lá, não sei, lá no Mato Grosso, uma disciplina de como de quitutes regionais, né? Como fazer. Então, são tantas coisas que acabam se perdendo. Então, e cria também, não que não seja interessante, mas cria também desinteresses em alguns itinerários. Sim. Por esse motivo, inclusive, que eu acredito que houve um pedido de retirada, de suspensão desse novo ensino médio. Se eu não me engano, não, acho que está sendo concluído agora uma consulta pública para ver, né, para conhecer toda a população aí, se é favorável à revogação ou não do ensino médio. Assim, mudanças têm que acontecer, né, porque tudo é muito dinâmico. Sim. Essa mudança ela é clara para todos, em todos os sentidos, mas tem que acontecer de forma realmente consensuosa, com responsabilidade, sem provocar, sem potencializar essa diferença entre um grupo, entre o público e o privado. Né? Então, eu acho que vamos ver qual vai ser o resultado dessa consulta pública, né? O que vai acontecer. Tá? Mudanças têm que acontecer, realmente tem, sou totalmente favorável a isso, mas com o pé no chão, né? Sem prejudicar
os nossos alunos, o nosso futuro, né? Exatamente. Mas eu fiquei com uma dúvida. A secretaria, no caso a sua, ela cuida do ensino fundamental e o médio não é de totalmente... Não é. O médio Cabe ao não... Estado. Isso, cabe ao Estado, exatamente. E quem que tipo, fica responsável em regulamentar, em checar, em fazer o... É a Secretaria Estadual de Educação. E o representante aqui, está em Jaboticabal, é a diretoria de ensino, tá? Então, a diretoria de ensino que é responsável por todo o ensino médio da Uma coisa meio que cidade. você tem um município cuidando do básico, aí quando chega no ensino médio, troca. Aí é uma outra... Exatamente. Não sabia. Uhum. E só comentando um pouco sobre esse assunto, eu acho fundamental a mudança, mas primeiro eu teria investir no básico. Fornecer para todas as crianças a educação básica e ter escola, ter a merenda, ter as coisas básicas para funcionar. E antes de, realmente, tem que ter mudança. A gente vai um pouco abordar isso, mas focar no básico, no português, na matemática, na ciência. Sim. Primeiro você molda um cidadão, uma pessoa que consegue refletir. Inclusive um cidadão crítico, né? Porque Exato. quando você tira a formação humanas, você desprivilegia, né, essa formação crítica, o que é muito importante, porque a criticidade ela vai potencializar o indivíduo em saber escolher sim ou não, a discutir, a argumentar, contra-argumentar, né? Não que não seja importante a formação para o mercado de trabalho, sem dúvida. Só que antes disso... Mas por que a gente não pode aliar os dois? Exato. Não é? Exatamente. Muito nesse assunto que a gente está conversando, os jovens hoje em dia estão com uma perspectiva diferente, estão com sonhos diferentes, querendo ter profissões que antes não existiam. Sim. E muito por conta disso, as empresas estão tendo dificuldades em encontrar um perfil para determinados cargos. E por causa desse mundo moderno, vamos dizer assim. E muito que a gente está conversando é como que a senhora enxerga isso? Como que tem os novos ensino médio para tentar alinhar com o mercado de trabalho, mas para você, tem as escolas hoje em dia de Jaboticabal estão tendo estratégias para se alinhar preparar o aluno para o mercado de trabalho de forma, acho que, efetiva, vamos dizer assim? Essa inquietude, né, dos nossos jovens de hoje, eu acho que a tendência é aumentar, né, essa inquietude. Realmente, se você pegar a geração de hoje e comparar com a de 70, de 80, de 70, de 60, são totalmente díspares, são totalmente diferentes, né? Assim, o novo ensino, como ele está iniciou, né, a implantação do novo ensino médio, agora, por determinação, inclusive, para esperar o resultado dessa consulta pública, para ver o que vai acontecer, então, eu acredito não, isso está meio estacionado, realmente, né? Então, o aluno ele não está sendo preparado para o mercado de trabalho, né? Claro que ele vai... o ensino médio, o novo ensino médio, ele vem a propiciar isso. Ou então o aluno segue uma carreira técnica, ele vai atrás de instituições que ofereçam a formação técnica, né? Senac, Senai, Sebrae, né? O que na nossa cidade ele pode encontrar facilmente. Tem bastante. E quando ele ingressa, ele terminou o ensino médio, ele ingressa numa graduação, aí sim, ele vai ser preparado realmente, né, para o mercado de trabalho dentro da graduação que ele escolheu. Bom, falando muito em relação, né, ao mercado de trabalho, essa busca excessiva para os jovens de hoje em dia, né, quando o jovem consegue seu primeiro emprego, né, principalmente recebe o seu primeiro salário ali, se ele não saber administrar isso, né, cuidar dessas finanças de forma adequada, isso pode ocasionar um grande problema, né. Para a senhora, a implantação da educação financeira nas escolas públicas seria relevante para apoiar esse jovem no que se diz a respeito às questões financeiras do seu cotidiano? Mas, sem dúvida, eu acho que para todo mundo, né? Sim. Não é só... Sim. É claro que nas escolas a gente vai estar preparando essa criança, esse adolescente, esse jovem, né? De forma... a educação financeira. Eu posso até adiantar para vocês que no município, por exemplo, nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae, e esses conceitos é trabalhado dentro de programas, dentro de projetos, né, com os nossos alunos, tá? Até mesmo com os pais dos nossos alunos,
né? Porque é em casa que eles vão também ter acesso a isso, Exato. né? Muitas vezes você vai ver até mesmo os pais precisam de uma orientação. Exatamente, exatamente. Volta muito no assunto que a gente estava conversando antes, que é muito importante preparar as pessoas para o mercado de trabalho, os jovens. Só que antes disso, você tem que moldar um cidadão crítico. O indivíduo, né? Indivíduo, Exato. A pessoa, né? Exatamente. Acho que o nosso assunto é bem batido nisso aí. É. E falando um pouco mais agora sobre o ensino superior, a cidade de Jaboticabal possui a Unesp, possui a São Luís, possui muitas instituições de ensino superior. E na sua percepção, o município consegue aproveitar todos os benefícios que essas instituições trazem para a cidade, através de parceria, por exemplo, alguma coisa? Olha, eu acredito, eu posso falar pela Faculdade de São Luís, né? A gente tem convênios, parcerias com, eu acredito assim, com quase todas as empresas de Jaboticabal. Os nossos alunos, principalmente do curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, nutrição, eles são absorvidos rapidamente pelo mercado de trabalho, né? Eles iniciam como estagiários, o aluno ele ingressa no curso e logo no início do curso, no início até do início do primeiro ano, no final do primeiro ano, ele já abre a possibilidade dele ser estagiário. E dependendo até, esse estágio depois progride aí para uma contratação definitiva. Então, a absorção dos profissionais, falo pela Faculdade de São Luís, é muito grande, tá? É muito grande. Bom, que a gente, por exemplo, nós mesmos aqui, que é uma parceria, né, nós somos alunos da Unesp, junto com a própria Associação Comercial, daqui de Jaboticabal, a gente tem essas parcerias que o intuito sempre, porque eu vejo uma faculdade, o intuito sempre é trazer para a comunidade. E aproveitar isso é essencial. Sim. Exato. A gente tem que realmente privilegiar primeiro a nossa cidade, né? Porque mesmo assim, tanto a Faculdade de São Luís, hoje é a Faculdade de São Luís e a Universidade Estadual Paulista, que tem um grande papel em colocar esse profissional no mercado de trabalho. Ela coloca realmente dentro da cidade de Jaboticabal. Eu posso dizer para vocês que a Faculdade de São Luís, ela trabalha num raio aí, regionalmente, de 100 metros, de 100 quilômetros. Então, nós temos muitas pequenas cidades que nos rodeiam, né, onde a gente também prepara esses profissionais. Esses alunos vêm e retornam para suas cidades para poder desempenhar o seu papel, desempenhar a sua função dentro do mercado de trabalho. Então, o papel dessas instituições, principalmente tão tradicionais quanto a Faculdade de São Luís, quanto a Unesp, é muito importante para o município. Sim. Muito importante. Exato. Né? Bom, baseado, né, na sua experiência como educadora, como a educação pode influenciar no perfil de futuros empresários e que serão responsáveis, né, pela gestão de empresas no futuro, que está cada vez mais competitivo? Olha, eu acho que tem que ter, acredito que... Acho não, é certeza, né? Ele tem que ter realmente um curso que fundamente ele, que forme, que prepare ele realmente para o mercado de trabalho. Para isso, a instituição de ensino, ela tem que estar sempre pronta, ligada e atualizada para poder preparar esse aluno para o mercado, para o momento que se vive, né? Não adianta, não existe uma... Eu não gosto nem de falar grade, porque quando você fala grade curricular, você determina uma grade estanque, fechada. Né? Eu acho que nós temos que falar em matriz curricular, em caminhos curriculares, né? Para poder atender esse anseio, atender essa demanda e também atender essa inquietude da nossa juventude, né? Que vai ser cada vez maior. Eles encontram hoje as mídias sociais, a inteligência artificial, ela provoca essa inquietude. Então, ele precisa encontrar um local onde ele consiga extravasar isso, descarregar isso, né? E pegar isso, é claro que nas mídias sociais eles vão encontrar muitas informações. Informação a gente encontra em todo lugar. Só que a gente tem que ter o ensino, a educação, ela tem o papel
de pegar essa informação e transformar essa informação em conhecimento. Porque com informação você não faz nada ou faz tudo de qualquer jeito, né? Nosso papel como educador, né? Como instituição de ensino, é transformar isso em conhecimento, tá? Entendi. Bem, acho que estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a sua participação, senhora Lúcia. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar participando aqui com nós. Para mim é muito interessante o assunto de educação e gostei muito de ter umas conversas sobre todos os assuntos. A palavra é sua, se você quiser falar algum recado, comentar alguma coisa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante essa troca, né, principalmente entre faixas diferentes, né, faixas etárias. Eu acho que vocês estão iniciando, eu acho que essa busca pela experiência, em conhecer, né, quem já está atuando, isso daí é muito importante. E mais importante ainda é multiplicar isso, né, como vocês estão fazendo. Sim. Tá? Eu agradeço imensamente, me coloco inteiramente à disposição de vocês, caso haja outras oportunidades, tá? E coloco também à disposição a Faculdade de Educação São Luís, tá? Que é uma instituição aí que está já há 50 anos no mercado, está há 50 anos na cidade de Jaboticabal, pela qual nutro imenso carinho, assim como pela Unesp, né? Que foi onde eu aprendi tanto, tá? Tanto. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. Bom, agradeço imensamente a sua participação no nosso podcast, né? E ao professor Adriano, né, dos Reis Lucente, professor coordenador do PEJAB. Bom, é isso e até uma próxima.